4h17. Acabou agora há pouco o primeiro treino para o Grande Prêmio dos Estados Unidos em Austin, no Texas. Daqui a pouco às 5, a segunda sessão. A Mercedes está cada vez mais abrindo vantagem para a Red Bull nessas últimas etapas, hein, Felipe Granzotto? Boa tarde. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde aos amigos ouvintes. Guarizo, sabe aquela história de que você não pode dar margem para o seu adversário? Que quando você baixa um pouquinho a guarda, ele vai lá e aproveita? Quantas corridas nesse ano que a gente viu que o Max Verstappen tinha o melhor carro e por algum motivo ele ou perdeu, ou furou o pneu, ou bateram nele na largada, enfim. Esses pontos vão custar caro, Guarizo, porque a Mercedes mostrou desde as duas últimas etapas que parece ter reagido, parece hoje ter o melhor carro do grid, e esse 1 segundo que o Bottas e o Hamilton colocaram para o Verstappen, que foi o terceiro mais rápido, evidenciam isso. Aquela velha história, né? Os treinos livres não são claramente a realidade do fim de semana, né? Eles testam alguns componentes, às vezes testam alguns pneus do fim de semana, porque pode chover ou não, então eles têm que entender como tudo pode acontecer ao longo dos 3 dias de evento, porém, fica aí a chama, né, acesa, o farol vermelho aceso de que as coisas não estão tão fáceis para o lado da Red Bull. E o pior, por mais que o Bottas já saiba que vai cumprir uma punição de 5 posições no grid, em virtude da troca de uma peça, né, de combustão do Mercedes dele, a Mercedes sabe o seguinte, ela pode fazer uma pole com o Bottas, vai deixar o motor refinadinho, alinhadinho para ele utilizar, por mais que ele largue, caso ele faça a pole, ele largue em sexto, ele vai vir naquela gíria do automobilismo babando para cima do Verstappen. E o problema da Red Bull é que ela não tem um segundo piloto que ajuda tanto assim no somatório de pontos, né? O Pérez, apesar de ter conseguido um terceiro lugar na última prova, não vem tendo tantos brilhos assim ao longo do ano. Ao contrário do Bottas, que desde que assinou o contrato com a Alfa Romeo para o próximo ano, parece que perdeu aquela pressão, né? Até interessante, Guariz, a gente destacar que nas últimas 3 etapas, o Bottas foi quem mais somou pontos, muito mais do que Hamilton e do que Verstappen. Então, a gente, né, esporte assim, né, quando você tem menos pressão, parece que você consegue correr solto, e é o que o Valtteri Bottas está mostrando. Logo mais, a gente tem o segundo treino livre, a partir das 5 da tarde, e aí os horários do fim de semana são um pouco diferentes, né? A gente tem a classificação amanhã, sábado, às 6 da tarde, e a corrida no domingo, a partir das 4 da tarde. Mas você destacou bem, é importante que a Red Bull fique esperta, porque a coisa ficou meio complicada. Mercedes reagiu e reagiu com força. O Valtteri Bottas, será que ele vai fazer um jogo de equipe, o Felipe Granzotto? Porque ele já até declarou, né, principalmente depois que ele foi mandado embora, que ele acertou com a Alfa Romeo, que ele corre para ele, né? Guarizo, a verdade é que todo piloto que entra na Fórmula 1, é difícil dizer que só corre para ele, né? A gente teve 2 ótimos exemplos, que foram Rubens Barrichello e Felipe Massa, que apesar de correrem para eles tinham que obedecer às ordens da equipe. A gente tem que lembrar que o Valtteri Bottas é empresariado pelo Toto Wolff, que é o chefe dele. Então, para pensar no seu caso, Guarizo. Você, né, jornalista da CBN, vamos dizer que o seu chefe também é o seu empresário. Você tem um conflito de interesse. Então, o Bottas bater no peito e dizer que não, eu vou correr só pensando em mim, é difícil isso. Vamos lembrar que ele só conseguiu essa vaga na Alfa Romeo com a ajuda do Toto Wolff, que hoje é um dos empresários mais bem relacionados da categoria, né? Então, ele não construiu isso à toa. A Mercedes não ganha título há 7 anos à toa. O Toto hoje é um cara muito bem relacionado, é um estrategista, é um cara que já correu também, ele conhece da história. Do mesmo jeito que nós tivemos nos anos passados, né, dirigentes muito renomados, digamos assim, né, como foi Ron Dennis na McLaren, depois a gente teve o Ross Brown nos anos áureos do Schumacher na Ferrari, agora a gente tem o Toto, né, e ele, com certeza, ao lado do Hamilton, é um dos grandes responsáveis pelo sucesso da Mercedes. Então, Bottas, segue as regras da equipe, se tiver que ajudar o Hamilton a ser campeão, ele vai ajudar, porque ele sabe que ele já garantiu o cockpit na próxima temporada, Guarizo. Exatamente, como você bem lembrou, ele perde posições aí pela troca de um componente do motor
para esse grande prêmio dos Estados Unidos, ou seja, a gente pode ter uma primeira fila Hamilton e Verstappen, né? E vai ser um assunto que a gente vai falar na semana que vem aqui no Pit Stop. Grande abraço, Felipe Granzotto, boa semana para você. Valeu, Guarizo, um abraço a você, a todos os amigos ouvintes, e vamos acompanhar aí que agora a gente está entrando naquela fase final do campeonato. São 3 etapas no continente americano, Estados Unidos, México e Brasil, e 3 etapas no continente árabe, que aí a gente vem Catar, Arábia Saudita e Abu Dhabi. Então, vamos acompanhar cada um desses match points aí que promete muita emoção. Valeu. Um abraço. Agora são 4 horas e 23 minutos, está virando o relógio ali, o Rafael